Hoje nós vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal e também um pouquinho de regra do Zorro, que é uma extensão dessa explicação aqui. Eu sou o professor Flávio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Exata Sem Piedade. Se inscrevam, por favor, no canal, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e comentem, porque dessa maneira vocês podem me ajudar muito e eu vou saber sobre um feedback de vocês aí, gente. Obrigado. Bom, vamos começar então. É o seguinte, essa matéria aqui é uma extensão de ângulos, certo? Então, se vocês não viram a aula de ângulos, a última aula, corram lá na playlist e vejam, porque é necessário para o entendimento dessa parte. Eu vou deixar aí o link dessa aula na descrição do vídeo, e aí vocês assistam ela antes dessa aqui. Muito bem, então, gente. É o seguinte, então, vamos explicar aqui mais ou menos o que está acontecendo nessa figura. Eu tenho duas retas paralelas, R e S, indicadas aqui, que são paralelas, e essas duas paralelas estão cortadas por uma transversal, certo? Então, reparem aqui que eu tenho uma figura que se repete aqui em cima e aqui embaixo. É exatamente a mesma figura, certo? Aqui em cima e aqui embaixo. E nessas duas figuras eu identifiquei 8 ângulos no total. A, B, C e D, E, F, G e H. Esses 8 ângulos, eles só existe 2 tipos de ângulos nesses 8 ângulos totais aqui. Os 4 ângulos iguais aqui podem ser descritos por vermelho ou azul, certo? E aí reparem que eu tenho 2 ângulos iguais em cima e 2 ângulos iguais embaixo. E agora o objetivo é a gente estabelecer as relações de nomes entre os ângulos que acontecem aqui em cima e os ângulos que acontecem aqui embaixo. Então, olha só, por que esses ângulos são iguais entre si? Reparem que a abertura, por exemplo, do ângulo A, essa abertura do ângulo A, se repete aqui embaixo na abertura do ângulo E, certo? Essa abertura é a mesma, o ângulo é o mesmo. E também, por exemplo, a abertura do ângulo B, quer ver? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho o ângulo B. Se a gente arrastar aqui embaixo, esse ângulo B, a gente vai ver que ele coincide com o ângulo F. Beleza. Agora, e o ângulo D e o ângulo H, por exemplo? Ou o ângulo C e o ângulo G, né? Bom, A e C são opostos pelo vértice, então eles são ângulos iguais. E e G também são opostos pelo vértice. H e F e B e D também. Então, assim, é demonstrável que esses ângulos todos são iguais entre si, certo? Beleza, então agora a gente tem alguns tipos de relação de pares de ângulos, certo? Então, olha só. Temos, por exemplo, os ângulos correspondentes, que eles são ângulos iguais. Quais são esses ângulos correspondentes? Bom, é muito simples. Vamos comparar então o que está aqui em cima com o que está aqui embaixo. Então, quais são os ângulos correspondentes aí? Ângulos A e E, tudo bem? Se a gente tirar uma foto dessa figura e bater uma foto dessa daqui e comparar, a gente encontra que A e E são iguais, né? Eles coincidem. O ângulo B e F, tudo bem? Os ângulos B e F. Os ângulos C e G. E, por fim, os ângulos D e H, né? D e H. Então, esses pares de ângulos são iguais entre si, né? São ângulos correspondentes. Muito bem, agora a gente pode partir para os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles não são iguais entre si, mas eles são suplementares. Então, o que significa aí? Ângulos suplementares, ângulos que somados resultam em 180 graus, né? Então, colaterais vêm do mesmo lado, certo? Então, por exemplo, eu estou falando aqui aí eu posso separar esses ângulos colaterais em internos e externos, claro. Agora, se a gente está falando do mesmo lado, a gente não pode pegar lados diferentes dessa transversal. A gente tem que comparar lados iguais, tudo bem? Por exemplo, vamos separar então, vamos analisar os colaterais internos. Então, olha só, C e F são colaterais internos, certo? Eles estão do mesmo lado e eles são internos às retas paralelas. Por exemplo, B e G
são colaterais externos, porque estão para fora das retas paralelas e eles estão do mesmo lado, né? Mas enfim, então os colaterais internos eu posso separar em C e F, então C e F, e D e G também, D e E, perdão. D e E então também são colaterais internos, porque estão dentro das retas paralelas e são colaterais porque estão no mesmo lado da reta transversal, tudo bem? Muito simples. Agora, os colaterais externos estão para fora das retas paralelas, certo? Não estão mais para dentro, não são mais internos. B e G, por exemplo, ó, B e G são colaterais. Eles estão no mesmo lado da reta transversal. E eles são externos porque eles não estão dentro da reta paralela, né? das duas retas paralelas. O outro par é o par A e H. A e H são colaterais porque eles estão no mesmo lado da reta transversal e são externos porque estão para fora das duas retas paralelas. Muito simples. Para acabar então, gente, olha só. A gente tem os ângulos então alternos. Esses ângulos aqui são iguais, certo? Reparem só. A gente também pode dividir esses ângulos alternos em internos e externos. Eu esqueci de preencher aqui, mas enfim. Aqui estão os pares de ângulos alternos, internos e externos, certo? Reparem uma coisa então, gente. Ângulos alternos são ângulos que estão de lados diferentes. E internos ou externos diz respeito sobre eles estarem dentro das retas paralelas ou fora. Então, olha como é simples a coisa. Vamos pensar aqui nos ângulos alternos internos. Então, se eles são alternos, eles estão de lados diferentes. Então, se um ângulo está para a direita, o outro aqui embaixo tem que estar para a esquerda. E se eles são internos, eles têm que estar dentro da faixa das retas paralelas. Vamos supor que eu compare o ângulo C com o ângulo E. Ora, eles são alternos porque eles estão de dois lados diferentes da reta transversal. Então, C e E são ângulos alternos internos. C e E. Assim como os ângulos D e F. Eles estão de lados diferentes da reta transversal e eles são internos porque eles estão dentro da faixa das retas paralelas. Então, D e F também são alternos internos. Os externos estão de lados diferentes também, mas estão para fora das retas transversais. Então, olha só. Vamos comparar, por exemplo, o ângulo A e G. Os ângulos A e G, eles são alternos porque eles estão de dois lados diferentes dessa reta transversal e são externos porque estão para fora das retas paralelas. Assim como os ângulos B e H. Os ângulos B e H estão de lados diferentes e estão para fora das retas paralelas. Então, essa é uma nomenclatura que não cai muito nos vestibulares, mas é importante vocês saberem. E vocês vão reparar que a gente não precisa saber que ângulos alternos e externos são iguais, que ângulos correspondentes... Não, essa nomenclatura ela é apenas para identificação, né, para formalização da explicação, né? Então, olha só, uma coisa que eu deixei de falar aqui é o seguinte, vamos fazer a análise aqui dos ângulos colaterais, por que eles são suplementares. Vamos supor, então, que eu compare os ângulos C e F. C e F são colaterais, aqui, são colaterais internos, tudo bem? Por que eles são suplementares, então? Reparem que esse ângulo F é correspondente ao ângulo B, certo? Então, F tem a mesma medida de B e vice-versa. Então, se eu somo, por exemplo, C com F, se eu somo C mais F, é a mesma coisa do que se eu somar C mais B. E C mais B resulta em 180 graus, ó, é meia volta, certo? Então, por isso que a soma de ângulos colaterais resulta sempre em 180 graus. Sempre, certo? Isso é muito mais fácil quando a gente vê o exercício. Assim também como os ângulos alternos internos, os alternos internos e externos, né? Por exemplo, vamos pegar o ângulo C e E, os ângulos C e E.
Por que eles são iguais? Reparem, por exemplo, que C e A são opostos pelo vértice. Então C e A são iguais. Mas A é correspondente de E. Né? Ó, A é correspondente de E. São ângulos iguais. Bom, C é igual a A e A é igual a E. Então a gente pode concluir que esse ângulo C é igual a esse ângulo E. Né? Ou a gente pode imaginar que esse ângulo C se repete aqui no ângulo G. Né? Então aqui eu posso substituir por C, por exemplo, e aí eu comparo C e E. C e E são ângulos iguais. Tudo bem? Muito simples, gente. Então vocês vão entender melhor quando a gente for resolver exercícios. Bom, se vocês estão gostando, se inscrevam no canal agora, gente. Vocês me ajudam muito e eu fico muito feliz e muito grato por vocês me darem esse respaldo. Isso é uma motivação para mim, para eu continuar melhorando sempre aqui o nosso trabalho. Para acabar essa parte teórica, eu queria comentar com vocês sobre uma regra que a gente fala que é a regra do Zorro. A regra do Zorro, ela é um atalho para a gente quando a gente vai ter que identificar alguma coisa parecida com essa em algum exercício. Isso aqui cai bastante até, né? É relevante. Então repara aqui que eu tenho duas retas paralelas, né? Ó, esses dois tracinhos aqui indicam que as retas são paralelas, cortadas por uma transversal, né? Vamos supor então que ele deu para a gente esse ângulo aqui, vamos supor que ele deu para a gente que vale 30 graus. Tudo bem? Bom, aí vamos supor agora que eu queira encontrar um sistema desse aqui embaixo. Essa regra do Zorro permite a gente identificar rapidinho os ângulos alternos internos e, por consequência, os outros tipos de ângulos. Reparem só, regra do Zorro porque a gente vai encontrar um Z na figura. Isso só vale para quando as retas forem paralelas entre si, né? Essas duas aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto daqui e eu vou percorrer um Z nessa figura. Ó, tá meio torto, mas eu vou percorrer um Z nessa figura. E vou terminar aqui o meu Z de Zorro, certo? Onde estão as quinas desse Z, eu vou ter ângulos iguais. Simples assim. Então, se aqui é 30, aqui também vai ser 30 graus. Certo? Isso pode ser muito útil para a gente. A gente vai ver aí, tem alguns exercícios legais que a gente usa bastante essa regrinha aqui. Não é um atalho, tudo bem? É uma extensão disso aqui, né? É um atalho. Bom, vamos para os exercícios agora então. Bom, gente, então vamos para os exercícios agora dessa aula. Eu abri a janela aqui, espero que fique um pouco mais claro aí para vocês. Bom, é o seguinte então, gente. Temos 4 exercícios aqui em ordem de dificuldade, certo? Então a ideia aqui para vocês é que vocês pausem o vídeo e vão tentando resolver esses exercícios sozinhos antes de eu resolver, certo? Então olha só, vamos para o exercício 1 aqui. O exercício 1 ele dá essa figura, onde a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Bem básico, como a gente viu na primeira parte, né? Olha só então, gente. O objetivo aqui é a gente encontrar o ângulo X. Como que a gente pode fazer isso? Reparem aqui que que a ideia aqui, a ideia na verdade em todos os exercícios é a gente transferir né, os ângulos que existem em duas figuras para uma só, né? Em duas partes dessa figura para uma parte só, para a gente comparar com mais facilidade. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pensar em transferir esse ângulo X aqui para cima e vamos tentar encontrar X nessa figura aqui de cima. Reparem que se eu observar essa abertura aqui e eu arrastar ela ao longo dessa reta transversal, eu encontro que esse ângulo aqui mede X. Certo? Se vocês optarem pela nomenclatura, esses dois ângulos aqui são correspondentes, tudo bem? Então eles têm a mesma medida. Então agora é só a gente equacionar. 3x mais 20 mais x é igual a 180. Por que 180? Porque a soma desses dois ângulos vai me fornecer 180 graus, né? Meia volta. Então olha só, 3x mais 20 graus mais x é igual a 180 graus. Aí acabou, né? 3x com x fica
4x. 180 menos 20 dá 160 graus. Daqui a gente tira que o ângulo x é igual a 40 graus. Então, exercício super simples aí de aplicação direta da teoria que a gente estudou. Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 tem um pouquinho mais de dificuldade porque a figura não está assim, né? Não está deitadinha retinha. Ela parece que está entortada. Onde as retas paralelas elas estão inclinadas e a reta transversal que está reta, que está na horizontal. Então agora é um exercício mental que a gente faz, de tentar transferir algum ângulo desses para o outro lado da figura e a gente conseguir comparar dois ângulos e relacionar eles. Então eu prefiro transferir esse ângulo de 150 graus para a direita. Quer ver? Olha só. Vamos supor aqui que eu tenho essa abertura de 150 graus. O objetivo é encontrar y, tá, gente? Então, olha só. Eu tenho essa abertura de 150 graus. Eu vou arrastar essa abertura ao longo da reta transversal até que ela chegue aqui. E eu observo que essa abertura aqui é correspondente à abertura de 150 graus. 150 graus, então. Aí, olha só. Esse ângulo de 150 graus com esse ângulo de 2y mais 100 graus são OPV, né? Opostos pelo vértice. Ou seja, esses dois ângulos são iguais, são congruentes. Aí olha o que eu posso escrever. 2y mais 100 graus é equivalente a 150 graus. Então eu vou escrever isso aqui embaixo. 2y mais 100 graus é igual a 150 graus. Bom, 2y, portanto, é igual a 150 menos 100 dá 50 graus. E aí a gente tira aqui, y é igual a 25 graus. Bom, simples, né? O lance aqui foi identificar as paralelas e a transversal. Mas nada de muito complicado. Agora esses dois exercícios que faltam são um pouquinho mais difíceis, mas nem tanto. Esse exercício 3, esse molde aqui já caiu na FUVEST. Né, com outros valores, né, se não me engano, mas exatamente esse molde caiu na FUVEST. E aí ele deu duas retas paralelas e duas transversais agora, né? Essa transversal e essa aqui. São transversais, só que eu não estou representando elas cortando as duas retas paralelas, mas elas são transversais, tudo bem? O objetivo aqui é encontrar o ângulo x, que é o ângulo entre as duas transversais. Bom, como que a gente vai fazer isso aqui? É o seguinte, eu vou apagar meu ângulo x para o desenho não ficar poluído. E o segredo aqui é a gente lembrar da regra do Zorro. E aí a gente imagina uma terceira reta paralela a essas outras duas aqui que passa por esse vértice. Quer ver? Aí a gente mata o exercício rapidinho. Olha só. Vou imaginar ela tá mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? Beleza, essa reta aí, então, ela é paralela às outras duas. Aí a coisa ficou fácil. Se a gente, então, imaginar a regra do Zorro para essas duas retas paralelas aqui, olha o que a gente vai ter. Vamos pensar, então, no Z partindo desse ponto, correndo essa reta paralela, descendo a transversal e correndo a paralela de baixo. Vamos pensar no Z assim. Onde, então, estão as quinas do Z, né, estão as dobras, a gente tem ângulos iguais. Então, 30 graus aqui. Beleza. Olha só, eu consigo, então, aplicar uma outra regra do Zorro. Agora, para essas duas retas paralelas. Então, eu vou pensar num Z aqui, ó. Né? Eu vou pensar num Z começando por esse ponto, correndo aqui essa paralela, descendo a transversal e correndo a paralela de baixo e parando nesse ponto aqui, mais ou menos. Ah, mas o Z está invertido. Não importa. O que importa é que as quinas do Z, os cantos do Z, mostram ângulos iguais. Então, se aqui é 40 graus, aqui mede 40 graus. Aí, olha só, esse ângulo aqui é o ângulo X, tudo bem? Aí eu decompus esse X em 30 e 40. Então, se eu somo 30 mais 40, eu encontro o ângulo X. 30 mais 40 dá 70 graus. Então, X é igual a
70 graus. Tudo bem? É importante isso aqui pode aparecer sim. Como apareceu na FUVEST aí, eu não lembro em que ano, mas apareceu. Para o último exercício então, gente, um pouquinho mais difícil também, mas é só a gente mastigar. E a gente vai encontrar então, o objetivo é encontrar o valor de alfa. Então observem agora que eu tenho 3 retas transversais. Eu tenho uma aqui, 2 e 3. Aí olha só que interessante, como que a gente tem que proceder aqui para encontrar alfa. Vamos tentar então imaginar uma outra reta paralela às duas em cada vértice aqui. Aí repara que vai dar certo. Ó. Vou imaginar então, vamos começar por esse vértice aqui de cima. Vou imaginar uma reta paralela passando por esse vértice. Mais ou menos aqui. Aqui, passando por esse vértice aqui. Beleza, então agora vamos tentar imaginar o zorro sem desenhar aqui para não poluir muito como aqui, né? Vamos imaginar o zorro agora aqui, ó. Vamos imaginar que a gente pega um ponto dessa reta paralela e percorra ela até chegar nesse ponto, desce essa transversal e percorra o resto aqui da reta vermelha. Onde estão as quinas do Z, temos ângulos iguais, certo? Então, Z, né, as quinas do Z estão aqui e aqui. Então, se aqui vale alfa, aqui também vale alfa. É a aplicação direta da regra do Zorro. Aí, e agora, né? Agora observo que eu tenho, então, um par de ângulos opostos pelo vértice. Cadê? Se aqui vale alfa, aqui também vale alfa, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice, certo? Olha só, agora eu encontro um ângulo de 30 graus, de 3 alfa aqui, perdão. Então esse ângulo aqui mede 3 alfa. Muito bem. Vou então imaginar uma outra reta paralela, passando por esse vértice aqui agora, né? Por esse ponto de encontro aqui entre duas transversais. Então está aqui. Olha só. Vamos imaginar agora, então, vamos comparar aqui um zorro em relação a essa reta vermelha e essa reta azul. Repare então que se eu fizer uma regra do zorro, começando por um ponto aqui mais ou menos, eu percorro essa reta paralela, desço a transversal e continuo nessa reta paralela em azul. Então, onde estão as quinas do Z, eu encontro ângulos iguais. Então, se esse ângulo em azul é dado por alfa mais 2 alfa, ou seja, 3 alfa, esse ângulo aqui em azul de baixo também vale 3 alfa. Simples. Aí, de novo, eu encontro um par de ângulos opostos pelo vértice. Cadê esse par? Se aqui vale 3 alfa, aqui também vale 3 alfa. Certo? Então, olha só. Esse ângulo e esse são opostos por esse vértice. Né? Assim como esse alfa e esse alfa são opostos por esse vérticezinho aqui. Muito bem, gente. Então, agora fica simples de encontrar o valor de alfa. Porque a gente vai fazer de novo uma regra do Zorro, né? A terceira vez que a gente aplica a regra do Zorro. Só que agora a gente vai comparar esse ângulo de 6 alfa com esse ângulo de 60 graus. Então aqui em azul vale 6 alfa, certo? 3 alfa mais 3 alfa. Então olha só, vamos imaginar um Z aqui de Zorro, certo? E aí onde estão as quinas do Z eu encontro ângulos iguais, ou seja, 6 alfa é igual a 60 graus. Então eu vou escrever isso daqui. 6 alfa é igual a 60 graus. Logo, alfa é igual a 10 graus. Bom, então essa é a resposta do exercício. Espero que vocês tenham entendido aí, então, tudo isso daqui. É muito importante essa parte da matéria. E se vocês gostaram dessa aula, inscrevam-se aqui no canal, gente, por favor, porque isso me ajuda muito. E assim eu posso saber que o meu trabalho está dando certo, né? E claro, comentem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês deixaram de entender alguma coisa, o que está bom, o que está ruim, tudo isso vai me ajudar, tudo isso é construtivo para mim. E claro, para o canal em si. Muito obrigado, gente, até agora pela atenção, por assistir essa aula, por comentar, por curtir, por colaborar aí com o crescimento do canal. E qualquer coisa deixe nos comentários, né, como dito. E bons estudos aí, gente. Até mais.